Bem-vindo ao FuturoCast, o podcast da Escola e da Faculdade do Futuro. Aqui exploramos ideias, discutimos tendências educacionais e mergulhamos em assuntos que moldam o futuro da educação. Neste podcast, convidamos especialistas, professores, alunos e profissionais de destaque para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre diversos temas relevantes, desde tecnologia da educação, metodologias de ensino e projetos sociais. Em empreendedorismo, buscamos inspirar, promover e transformar a educação. Sejam bem-vindos. Está presente conosco também a Mariana, arquiteta do projeto. Ela tem sido parceira em vários projetos aí, em especial do que vamos falar hoje, a Missão Angola. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Bom, vou me apresentar. Sou Mariana Papa, arquiteta, coordenadora do curso da FAP, Arquitetura e Urbanismo, professora também, esposa, mãe e serva de um Deus vivo. Amém. Amém. E aí, pastor Lucas, quer falar um pouquinho sobre você? Então, eu sou, como você trouxe, eu sou Lucas, estou como pastor auxiliar na Igreja Nova Aliança já tem um tempo. E há 2, 3 anos atrás, Deus colocou no nosso coração um projeto que se chama Se Essa Casa Fosse Minha. Então, a partir daí, a gente tem se empenhado, se engajado, dedicado tempo, energia, recurso para estar fazendo, cumprindo o que Deus tem para a gente. Então, basicamente é isso. Bacana demais. Então, Lucas, como que foi essa iniciativa de criar o projeto? Como que nasceu essa ideia de criar o projeto Se Essa Casa Fosse Minha? Para explicar melhor, quero ler um texto rapidinho aqui. Está em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse texto é o fundamento do projeto. Então a gente percebeu em um período que nós como sociedade a gente estava vivendo meio que dentro de uma bolha, como a minha vida é a que importa. E tem um outro versículo que diz que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas, que o seu Deus seria o próprio ventre. Então eu comecei a me assustar, falei assim, meu Deus, todo mundo voltado para si, eu quero. E o projeto surgiu em meio a um contexto de violência que estava na cidade. Não sei se vocês lembram, mas há 3 anos atrás estava tendo uma guerra na cidade de tráfico. E tinha um menino que trabalhava no escritório pra gente, a gente deu uma oportunidade para ele, e ele acabou sendo morto. Dentro da casa dele, o pessoal de outro bairro foi lá e matou ele, 16 anos. E a partir daí a gente começou a se incomodar, falou, meu Deus, como assim? Isso não é normal. Jovens, adolescentes, estão sendo mortos, e a gente como sociedade, a percepção que eu tive foi que como sociedade e como igreja a gente estava omisso. A gente lidava como se fosse normal, ou pior, como se fosse um alívio. O nosso pensamento lá no fundo era que está limpando, era envolvido com o tráfico, com alguma coisa errada, então menos um para perturbar a gente. Normalmente é esse pensamento que a gente tem. Lá no fundo, talvez a gente não expressa, mas eu comecei a perceber e eu fui sincero comigo, porque eu pensava assim. E a minha reação foi que, não, isso não está certo, a gente precisa dar uma resposta, e a partir disso surgiu o projeto, e a gente começou bem básico mesmo, de o que a gente pode fazer, como, onde. Aí a partir daí Deus foi dando as medidas, as direções, e a gente começou a se movimentar. Começamos a juntar, aproximar pessoas. Eu conheço diversos líderes de igrejas. Comecei a contactar eles e apresentar a proposta. Falei, gente, a gente precisa dar uma resposta. A gente precisa reagir. E esse texto foi muito forte no sentido de eu tendo condição, vendo alguém passar necessidade e não ajudar, o amor de Deus não está em mim. E esse texto está me instruindo que eu não posso só falar que eu amo. Esse amor precisa ser expresso em atitude. Então isso me chocou. Eu falei, meu Deus, eu preciso reagir. Aí, e ampliando o pensamento, a interpretação do texto. Eu tenho recursos limitados, é óbvio, mas dentro da minha condição eu consigo ajudar, e eu conheço muita gente que também pode ajudar. Então eu pego esse conhecimento que eu tenho, coloco à disposição de Deus para isso aumentar, que é o que tem sido feito, graças a Deus até hoje, tem fluído. Basicamente é isso.
Que bacana. Então, o projeto, ele nasceu de um incômodo que você teve, né? De ajudar pessoas, da situação que estava acontecendo. E como é que tem sido, assim, o projeto? Vocês chegam, como que vocês escolhem as pessoas para estar ajudando? Porque o projeto, né, pelo que a gente já conversou, vocês ajudam a reformar casas, né, em alguns bairros. Como é que é essa seleção? Como é que vocês chegam e fazem esse primeiro contato com a comunidade? Como que tem sido? A gente dividiu o projeto em 3 etapas, o desenvolvimento dele. Então, o primeiro a gente chama ele de Boas Novas, que basicamente a gente fez um mapeamento do bairro. Primeiro a gente escolheu o bairro, a partir disso a gente fez um mapeamento, detectou, né, as necessidades. Uma delas era que as pessoas precisam de Deus. Então, a gente propôs a primeira etapa, chamamos essa primeira etapa de Boas Novas. Mapeamos o bairro, separamos em grupos, lembrando, né, que são diversas igrejas envolvidas, então tinha diversas pessoas. Dividimos em grupos e fomos de casa em casa, anunciando uma mensagem. Até essa mensagem tinha alguns dizeres, né? A gente anunciou uma mensagem de paz, lembrando que o contexto era de violência. A gente ministrou uma mensagem de amor, a gente ministrou uma mensagem de perdão, porque a gente sabia de pessoas que queriam vingar a morte de amigos, de parentes, de outros bairros. A gente levou essa mensagem para eles. Esse foi o primeiro contato com o bairro. Do primeiro contato a gente já linkava no segundo. A segunda etapa a gente chama ela de dignidade. Então eu fui na casa da Mariana, abordei ela, trazendo uma mensagem para ela e foi instruído para todas as pessoas que observassem. Então se a casa da Mariana se enquadrasse no nosso perfil, a gente pedia para entrar. Falei, Mariana, podemos entrar? E lá a gente meio que observava, com relatório, e anotava, casa da rua tal, da fulana de tal, possivelmente se enquadra. Então foi trazido para nós diversos relatórios dessas possíveis casas. A partir daí nós refizemos as visitas. Então eu e o pastor Juliano, nós refizemos as visitas. Então foi entregue para nós uns 50 relatórios. Só lembrando, foi no bairro Matinha. Isso, foi lá no bairro Matinha. Nós tivemos que focar lá por conta, muita demanda, muita gente, pessoas de outra cidade nos procuram. Então a gente meio que delimitou, falou assim, é o bairro Matinha o nosso alvo, o nosso foco. Então a partir daí nós refizemos as visitas e delimitamos 20 casas. A partir daí nós começamos, né, os trabalhos, diversas pessoas, você perguntou, né, a respeito dos voluntários. A nossa força hoje de comunicação é o Instagram. Então por lá a gente propõe, pessoal, nós precisamos de voluntários. E as pessoas se disponibilizam. Eu posso ir. Inclusive, né, a turma daqui foi no sábado, a turma as alunas suas, Isso. Né? Nós começamos através da professora Yara, também professora aqui da FAF, e ela mandou uma mensagem, Mari, vamos levar a turma, né, as turmas de arquitetura? Eu falei assim, vamos, e eu topei na hora, e assim, foi um dia muito, eu falo assim, importante, porque você trabalhar, né, você ser voluntário de uma obra, né, uma construção, a gente sai de lá assim, como se fosse um presente. Parece que a gente ganha muito mais do que quem está recebendo, né, aquela reforma, a dignidade, como o Lucas falou. Então foi através da professora Yara que nós começamos, né, a comunicar com os alunos e a trazer para dentro de sala de aula, né, essa questão de desenvolvimento local, qual é a importância da arquitetura, como que a gente pode contribuir. E aí foi caminhando e estamos aí com um grupo, né, não só a professora Yara, são vários arquitetos, né, que estão no projeto e assim, é muito bom quando tem as ideias e a gente vai crescendo com isso, né, um dá uma opinião e assim, só acrescenta, né. E nessa caminhada sua junto com o projeto aí, quais são assim, os desafios que você percebe assim, no desenvolvimento dos projetos dessas casas? Porque a gente sabe que foram casas que foram construídas assim, né, sem um projeto, foram, né, de acordo com a necessidade da pessoa ali.
Como é que tem sido assim, vocês colocam no chão, vocês reformam, tem um projeto, tem participação de engenheiros, como funciona assim, esses desafios que vocês enfrentam ao escolher uma determinada casa? Isso aí é até engraçado, porque há muito tempo eu tenho um amigo meu engenheiro, eu levei ele lá em uma das casas e a primeira fala dele é que tinha que derrubar. E eu pensei, falei assim, não vai dar, não dá pra gente derrubar todas. Então é uma realidade um pouco diferente às vezes do contexto, né? O ideal é o quê? Que tenha todos os recursos, tudo possível, tudo que precisa numa construção é necessário ter. Só que quando a gente chega em realidades como essa, a gente meio que tem que trabalhar com o que tem e fazer o melhor que a gente tem em mãos. Então, igual você perguntou, se derruba, nós derrubamos uma casa, a primeira foi derrubada, e deu muito trabalho, é muito trabalhoso, muito tempo envolvido, muita gente envolvida. Então, as outras, a verdade é que nem todas é necessário derrubar. Então as outras são, a proposta inicial não era construir, né? É reformar. Era reformar, só que a gente chegou, olha a ideia inicial, era trocar o telhado, pintar e arrumar algumas coisinhas. Nossa, só que na hora que você chegar na casa, como é que você pinta a parede, não tem bolso. Aí você olhava você via que o negócio era maior. De problemas, né? Isso. Não tinha piso. Agora assim, tem que ter um piso. Aí que o negócio foi tomando outra forma. Mas eu creio assim que com os profissionais, né, arquitetura, engenharia, a gente visualiza, né, estando no local, e a gente tenta trazer estratégias de conforto ambiental, uma ventilação cruzada. Então, como o Lucas falou, a gente tem uma parte que a gente consegue manter e às vezes há uma ampliação, né? Então, assim, o que acontece, na maioria, é uma reforma e ampliação. E aí a gente, né, junta. E aí a gente consegue dar, né, um ambiente que vai trazer luminosidade, conforto térmico e proporcionar, né, isso para essas pessoas. Lembrando que a proposta é trazer dignidade, não é trazer luxo. É trazer o mínimo de dignidade, que essas casas, o critério foi extrema pobreza. Então dos 50, por que a gente reduziu para 20? Teve uma casa que a gente visitou, na hora que eu cheguei, a cozinha azulejada até no teto, e lá no relatório estava urgência para cesta básica, fralda. Eu falei, meu Deus, precisamos ir urgente lá. Na hora que eu cheguei lá, uma estrutura, falei assim, vim cá só beber água e vou embora. Porque, né, era o critério de diversas pessoas para fazer o relatório, mas a gente refez e estabeleceu o critério que era extrema pobreza. Então era só casos precários, banheiro caindo, água. Tem um vídeo da primeira casa, chovendo, pedia a moradora para gravar, a enxurrada entrava dentro da casa dela, até o telhado furado, pingava água. Então essa foi a proposta inicial. E até porque também, pelo que, né, a gente teve uma conversa, que no início também você não tinha tanto apoio, né? Você tinha apoio você tinha alguns apoiadores, mas não era suficiente para fazer aquela reforma também, né? Sim. E hoje, como que está sendo esse apoio, assim, da comunidade, de organizações? Como tem sido esse apoio ao projeto? Você acha que precisa ainda mais pessoas, alcançar mais pessoas? Sim. Você acha que as pessoas têm acreditado no projeto? Como é que é a sua visão em relação a isso? Então, em relação a isso, nós temos a consciência de quanto mais recurso, quanto mais mão de obra, mais coisa a gente pode fazer. Então, igual eu falei, nós fizemos o levantamento de 20 casas. Fizemos 5 até agora, isso em 2, 3 anos. Mas por quê? Às vezes falta mão de obra, e muitas vezes qualificada, porque voluntários, lá todo mundo é servente, né? Então, gerente de banco é servente pedreiro, tudo é servente pedreiro. Arquiteto, tudo é servente pedreiro. Médico, tem de tudo, é servente pedreiro. Então, nós precisamos, às vezes, que essas pessoas vão muito com o coração, e aleluia, glória a Deus, mas elas são limitadas. Aí entra a parte que hoje nós precisamos muito, que é mão de obra qualificada, que seria o pedreiro em específico. Porque arquiteto nós temos vários, engenheiros nós temos várias, pessoas se disponibilizam, mas o pedreiro, que o Senhor nos atrai. Acho que o pedreiro hoje em dia até pagando tá difícil. É difícil. E em relação ao recurso, o legal é que a gente se surpreende sempre com a mão de Deus, porque graças a Deus não falta.
Então, a gente faz a lista, né, do que precisa nas casas, a gente posta e é muvuca de pessoas querendo ajudar. Então, o recurso não tem faltado, mas tem faltado a questão da mão de obra qualificada. Que a ideia inicial era que tudo fosse voluntário. Nas últimas casas, a gente não conseguiu que fosse voluntário, então a gente teve que pagar o pedreiro. Isso faz com que a obra fique mais cara e limite a gente fazer mais. Então, que às vezes a gente poderia fazer 2, a gente está limitado em fazer 1 por conta dessa debilidade aí. Entendi. E Mari, como é que tem sido assim? Você falou que tem um grupo, né, da faculdade que tem tentado ajudar, né, pontualmente em alguns projetos. Você vê mudança assim, nessas pessoas que têm se envolvido no projeto, mudança até mesmo de pensamento, de querer ajudar mais? Como é que você tem visto, né, olhado esses jovens que têm se prontificado em ajudar? Até o Lucas também pode dizer um pouco, né? Sim. Porque eu acho que conhecendo essa realidade, as pessoas tendem a mudar, né? Mudar de pensamento, querer ajudar mais, trazer mais pessoas. Sim. Então, vou falar um pouquinho sobre... Eu iniciei, né, com a área da habitação social no meu mestrado. Então, meu mestrado foi em desenvolvimento local, políticas públicas. Então, eu comecei a pensar, né, ter um olhar diferenciado para a habitação social. Que, infelizmente, na arquitetura, muitos pensam que a arquitetura não é para todos, né? E a gente está aqui para falar que é para todos. E eu pego muito isso nas minhas aulas, que todo mundo tem direito, né, tem o direito de ter um suporte técnico, né, dentro da arquitetura e da engenharia. Então, quando eu apresentei, através da professora Yara, o projeto, vários alunos falaram: Mariana, eu quero participar. Né, nós não convocamos, né, você vai, né, eles que se prontificaram, e é muito bonito, eles se envolvem. E assim, a gente está levando muito pelo lado da pesquisa, porque né, a gente precisa de muita pesquisa, projeto de extensão, para que esses alunos possam levar isso tanto na área, na academia, né, e para a vida também. E eles relatam que todos que foram, né, todos que estão trabalhando no projeto, falam assim que mudou o pensamento, né, que entraram no curso achando que a arquitetura era luxo, arquitetura de interiores, muito tem essa visão. E hoje eles falam assim: não, eu vi que a arquitetura a gente pode transformar um espaço, né, uma sala, um quarto, né, com estratégias, né, que a gente estuda, e eles veem isso como um fantástico, assim, a arquitetura pode mudar realmente vidas. Né, a gente começa a falar assim que existe o SUS, né, na medicina, e a arquitetura também é uma ferramenta assim, que a gente, né, precisa levar, né, para todos. Todos têm a oportunidade de morar com dignidade, é um direito, né, que está na Constituição. Sobre isso aí, eu vi uma vez alguém falando a respeito a Bíblia diz, né, que é melhor dar do que receber. Então, um dos efeitos quando a gente ajuda, eu vi um rapaz explicando sobre isso, que a ciência explica que é liberado o hormônio do prazer quando você dá. Então, o que eu observo? Que uma das características do projeto, que ele é uma plataforma para as pessoas, para que elas possam servir e desfrutem disso. Então, a sensação quando a gente sai é de satisfação. E lembrando, né, é um serviço árduo, é carregar concreto, é quebrar não sei o que, é pesado. Apesar da gente sair com dores físicas às vezes, mas a gente sai cheio de alegria, cheio de satisfação, de, meu Deus, é como se da gente fluísse vida, tá fluindo vida de mim, tô podendo ser útil de alguma forma. E o que eu vejo, lembrando novamente sobre o projeto, é que muitas pessoas, e foi até a forma que a gente se conheceu, né? Você falou que você sempre teve o desejo, mas não desenvolveu um trabalho e queria cooperar com a gente, queria somar. E eu vejo que muitas pessoas às vezes não têm como desenvolver isso. Então o projeto é meio que uma plataforma para as pessoas se agregarem e de alguma forma participar. Então quando a gente propõe, você vê, gente, talvez algumas pessoas nunca fariam isso por si mesmas. Mas aí tem a plataforma do projeto, a pessoa se insere e muitas vezes se encontra, fala, meu Deus, como é bom servir o próximo, como é bom amar
como Jesus me amou, vida tá fluindo de mim, eu tô me sentindo útil, eu tô me sentindo avivado. É uma mudança, né? Assim, isso. E até a Gabi falou da faculdade, né? Mas como mãe também dos meus 2 filhos que estão na escola, no dia da rifa, que alegria que esses meninos saíram de poder ajudar o projeto, se essa casa fosse minha. Vim buscar os meninos e eles, a galera toda saía, compra rifa, tia, eu quero comprar, é para ajudar uma escola lá na África. Então, assim, como que isso traz, né? Então, essa sensação mesmo de a gente mudar. Como o Lucas falou, assim, a gente fica mais feliz em dar do que receber. E interessante você ter falado isso, que quando a gente foi conversar, né, esse podcast ele é para falar um pouco, né, da missão em Angola, né, do projeto Angola. E a gente fez, né, para conhecer um pouco, né, mas quando o Lucas, a gente sentou para conversar sobre, a gente pensou justamente nisso. Não é só dar o dinheiro, né, a gente tem que pensar o envolvimento das crianças, e é isso que desde o início a gente pensou, vamos envolver. Então sempre estou indo na sala de aula, apresentando o projeto, a gente fez, eu quero apresentar aquele vídeo que está no Instagram, né, da escola, no Instagram dessa casa fosse minha, para mostrar para eles a realidade. Eu mandei nos grupos, né, não sei se todos os pais mostraram, mas foi justamente isso. Então esse podcast a gente vai entrar agora, falar um pouquinho, né, do projeto Angola, né, Lucas? Isso. Se essa casa fosse minha, eles estão com um projeto de construir 2 casas, né, levar dignidade e levar educação, uma escola, né? E a gente está participando aí, cada um com um pouquinho, né, isso Lucas? Aí. A Escola do Futuro, ela se prontificou em ajudar em uma sala, porque lá, pensar assim, né, uma sala é muito pouco, mas como é região muito afastada, a dificuldade, então o custo dessa sala é maior, né? Não é um custo normal. E a faculdade, juntamente com a Mari, está fazendo o projeto, né? Fez já? Está em processo? Como é que está isso? Sim, nós fizemos, né? Já está lá, né? Já está na mão deles já. Já está. E assim, é muito gratificante. E quando eu reuni com os alunos e com os outros arquitetos que estão envolvidos, nós pensamos nessa arquitetura humanitária, né? Então, assim, projetar uma escola, né, levando um conceito que... Vou falar um pouquinho do projeto, tá? Nós fizemos em formato de L, né, para a gente poder ter um pátio para as crianças, para que elas possam sentir conforto e segurança. Então, nós pensamos, e assim, os desafios que nós tivemos, desde o início, foi assim, saber qual é a cultura deles, né, saber a tecnologia de lá, né, saber como que é a mão de obra. Então, assim, não é somente pensar em 5 salas, né, a gente precisa sempre aprofundar os conhecimentos para entender qual que é a real necessidade, né. E aí, nós desenvolvemos o projeto, ele está pronto, né, faltam os detalhamentos, parte mais executiva do projeto. Mas o projeto, assim, ele é muito lindo, né? Eu falo que ele é muito lindo porque a gente pensou nisso, né? O conceito dele trazer conforto e segurança, né? Porque a gente sabe que as crianças lá, elas estavam estudando com mesa de pedra, debaixo de árvore, isso. Estudar o clima. Então, assim, a pesquisa para desenvolvimento do projeto foi bem ampla. E aí, os alunos, né, da faculdade estão nesse processo, dessa pesquisa, né? Eles trouxeram dados, nós desenvolvemos o projeto, vários arquitetos, e agora a gente está fazendo o formato de artigo, né? Para a gente sempre estar colocando isso como... Né, para a gente poder expandir, não ficar só, né, registrado em fotos, né? A gente tem toda a parte documental. Mas, Lucas, de Manhuaçu para Angola, como é que foi isso, rapaz? Então, como que nasceu a real isso? É que desde que eu converti, Deus mudou, né? Muitos sonhos, muitos valores, e Deus colocou no meu coração de fazer missões na África. Isso há 10 anos atrás. África, amém. Tá? O desejo ficou ali, e eu percebi que há uns meses para cá, é meio que Deus se tivesse me impelindo, me empurrando,
E surgiu essa possibilidade, né? O Ebenezer até estaria com a gente aqui. O Ebenezer, ele é de lá, estuda aqui, inclusive na Faculdade do Futuro. Tem 5 anos que ele mora aqui. E o pai dele faz missões lá. Então, eu procurei eles e a gente fez essa ligação, essa ponte, aparentemente, né, querendo sondar como é que pode ser feito. Dá para ir, né? Dá. Então tá, já que a gente vai, a gente pode cooperar com alguma coisa, e a partir daí as coisas foram tomando formas, né? Inclusive, né, você tinha perguntado antes, de onde surgiu a ideia da escola. Ele propôs, porque ele conhece a realidade, ele conhece o contexto lá, né, a dor deles, e ele percebeu que eles tinham uma sede muito grande por conhecimento. Então ele trouxe essa questão, né? Você falou a respeito da sala. Foi proposto para a gente fazer 5 salas, e o custo de cada sala é, em média, R$10.000. Então, eu lembro que quando surgiu a questão da escola, de imediato eu me lembrei de você, né, da faculdade, e propus, falei assim, não, preciso ir lá apresentar essa causa para a Gabriele, né, para a glória de Deus. Foi bate-pronto, você aceitou o desafio. E a gente tá indo. E a gente, depois eu fiquei pensando, né, tipo assim, de como que a gente vai envolver, assim, como que eu vou arrecadar, porque na hora eu aceitei, né, vamos fazer. Depois eu parei e pensei assim, meu Deus, agora eu tenho um compromisso, é muito dinheiro, como que eu vou fazer para tirar isso, né, sim. Esse recurso aí, porque eu tomei atitude sem falar com ninguém. Mas aí, conversando com você, a gente foi pensando, eu trouxe isso para a equipe, que eu pensei, não é só rifar algo, sim, ou mandar para casa um bilhete e pedir a ajuda dos pais. Ter essa questão. Aí que surgiu a ideia, a gente já estava com um projeto do Festival Bilíngue, né, que a escola adotou agora o Bilíngue, e já tem adotado há alguns anos, e agora a gente está com o Bilíngue do Bernoulli, então é mais intenso. Então eu queria mostrar para os pais o investimento que ele tem feito nos filhos. E eu pensei, por que não, né, juntar os 2 eventos? E surgiu essa ideia de fazer, né, de coroar os meninos, né, como rei e rainha da primavera, porque tinha que ter uma motivação. É claro, sim, que a motivação inicial, principal, é ajudar. Sim. Mas assim, aí, nossa, casou muito bem, os meninos estão super empolgados, né? E assim, você vê gravando áudio, tia, me ajuda, compra uma rifa de mim para ajudar as crianças da Angola, que não tem escola, pais mandando vídeos, eles gravando, eles mandando áudio para as famílias, pessoas de fora de Manhuaçu, tem gente de Santa Catarina comprando rifa para ajudar o projeto. Então, assim, tem sido muito interessante, assim, envolver, assim, as crianças nisso, né, sensibilizá-las, porque acho que a gente sempre tenta, né, Lucas, como você disse também no início, eu sempre tive um desejo muito grande de ajudar, mas assim, eu tinha projetos, mas eu nunca conseguia dar aquele primeiro passo, não sabia como fazer. E eu estava acompanhando já o Lucas, se essa casa fosse minha, um tempo, e eu mandei uma mensagem, mas depois eu não consegui responder, aquela dificuldade de responder, e falei assim, não, eu tenho que ir atrás. Não lembro como eu consegui seu contato. Eu falei assim, não, enquanto eu não consigo fazer um projeto da instituição, por que não apoiar um que está funcionando? Sim. Vamos lá, né, ajudar quem já está. E assim, a gente tem feito várias parcerias, né, com as meninas lá da clínica. Sim. E assim, a gente tem sido assim, muito, como vocês falaram, né, muito gratificante. Sim. Poder, mas ao mesmo tempo é aquela questão que você falou, não é só fazer para tirar aquele peso na consciência de que você está fazendo só por ajudar porque você tem algo, mas sim, levar a palavra também, sim, né? Sim. Porque a intenção, né, da boas-vindas é essa, né? A intenção boas novas. É isso aí. É anunciar a mensagem. Porque não adianta também, a pessoa perde, né? Isso. Perde se você abençoa. Uma bênção vindo de qualquer jeito, a pessoa acaba transformando ela em uma coisa ruim, ela pode perder. Então, assim, fazer esse trabalho de levar a palavra de paz para um bairro que está, né? Nessa situação. Sobre isso, uma das coisas que a gente costuma falar muito é que nós não somos construtores. Nós não somos construtores. Foi o meio que Deus nos deu de estar ganhando voz com eles. Então, há muito tempo a gente pensou, falou, meu Deus, se a gente quer comunicar ao Senhor, nós precisamos servir a sociedade. A gente precisa lavar os pés, que foi o que Jesus nos ensinou. Então, eu falei assim, é só o meio. Ele não é o fim, a construção não é o fim. É só um meio
que a gente consegue ganhar voz, consegue ganhar a atenção dessas pessoas e a gente pode comunicar, porque essas pessoas, muitas delas são feridas, muitas não têm oportunidade, muitas já estão cansadas de ouvir, né, muitas coisas, mas eu falo, cara, estou ouvindo você falar, mas eu estou com fome. Quando chove, você não sabe o que é isso aqui. Então a gente meio que propôs isso, mas com o intuito de estar falando de Jesus. Né? Mas quais são os obstáculos, assim? Vamos construir uma escola em Mulondo, mas é tudo longe. Como é que foi isso, assim? Vamos construir, mas e agora? A mão de obra? Isso aqui é difícil, imagina lá. Isso. Né? Então, lá nós temos o pastor Nigula, da Presbiteriana, e ele ele tem feito já um trabalho lá. Inclusive são 200 quilômetros da cidade dele, de Ondiva. Mas ele tem uma equipe muito boa. Inclusive, semana passada, a gente já está enviando recursos para eles adiantarem a obra. Nós vamos em outubro, então eles já começaram. Então o projeto, o bruto ali foi enviado, está feito. Então eles já fizeram as marcações, mandaram foto para a gente. Já fizeram as marcações, estão fazendo os tijolos lá. E ele tem uma equipe, então ele foi fazer um acampamento e levou 100 jovens lá. Então esses 100 jovens estão movimentando o negócio. Ele mobiliza, né? Ele tem essa... Jovens da cidade dele. De Ondiva, isso. De Ondiva. Eles movimentam, ele faz missões, né, nesses lugares inalcançáveis, né? Que foram então abriu as portas mesmo, porque acho que na nossa conversa inicial era como levar, né? Como tratar a mão de obra e como levar, né, as coisas para lá para construir. Aí ele vai ter alguns pedreiros, né, que vão estar trabalhando lá. Igual você falou, a coisa vai tomando forma. Aparentemente você traz meio que o esboço, né, da coisa, na hora que você vai assustar, as coisas vão encaixando, vão se ajustando, na hora que vai ver, o negócio toma forma. Então tá sendo conduzido desse jeito. Então a gente já enviou uma parte do recurso que a gente já conseguiu arrecadar para eles irem adiantando lá. Então a escola já começaram a marcação. Isso que eu ia falar. O Lucas, no dia que ele, né, pediu, a gente tem um grupo de WhatsApp dos arquitetos envolvidos, e aí o projeto foi, né, colocado lá. Ele mandou para o pastor Nigula, no outro dia ele mandou vídeo já com o primeiro tijolo. Então, assim, é algo que já está acontecendo, sim, né? A obra já está iniciada. E depois, Lucas, com a escola, como é que você já pensou em como treinar esses professores? Tem mão de obra lá capacitada? Então, eu lembro que no início você fez essa pergunta para mim. E aparentemente, como isso é novo para a gente também, né, a gente vai fazendo o que vai aparecendo e algumas perguntas a gente, a princípio, não sabe responder. Eu lembro quando você fez essa pergunta, eu falei, eu não sei te responder. Você até comentou comigo no escritório. Aí eu fui e perguntei lá. Aí ele falou assim, a princípio, lá atrás, o governo, depois que a escola estiver pronta, vai enviar. Eu lembro que você até questionou, falei, mas será? Ficou esse negócio no ar. Esses dias, ele trouxe uma outra proposta pra gente, que foi muito boa, muito válida, de que, inclusive eu quero falar valor, né? Que consegue contratar lá 2 professoras, a princípio, para esse ano ainda, no valor de R$600 cada uma por mês. Então seria R$1.200 por mês para essas 2 professoras estarem lecionando lá. Então, a princípio eu falei com ele assim, não, espera um pouquinho, por conta, né, esse compromisso mensal, eu não sei se a gente pode arcar com ele, mas ao mesmo tempo a gente vai inserir esse custo no gasto nosso geral então, lá, né? Já pode até, né, quem estiver nos ouvindo aí, isso. Empresários que querem ajudar com o projeto. Inclusive, você poderia, né, tirar esses 10 mil e custear, não que fosse um problema, mas ao mesmo tempo, olha o impacto quando você envolve, você está envolvendo a faculdade, você está envolvendo a escola, você está permitindo a visão que eu tenho de fora quando vocês envolvem, você vê o testemunho dos seus filhos, né? Quando você envolve as crianças. Naturalmente, nós já somos inclinados ao egoísmo, ao egocentrismo, ao eu sou o centro, então é meu, me dá, né? Naturalmente, de repente, você permite que essas crianças olhem para o outro. Então, essas crianças de hoje em dia não sabem ouvir não, só quer para ela, vai em um lugar, pede ao pai alguma coisa, o pai não dá, faz birra, não entende valor daquilo, não entende nada. De repente, você permite ela olhar para o próximo, que existe alguém necessitado e que ela pode repartir. Porque na mentalidade hoje, na cultura, é o quê? Eu preciso juntar o máximo possível. Mas quando você vai para a Bíblia, você entende que esse não é o princípio de Deus.
O princípio de Deus é você tem 2, você reparte. Não é você tem 2, vou ter 4, vou ter 6 e esse é o êxito. Para o mundo é isso. A cultura do mundo é quanto mais você tem, maior e melhor você é. Mas na cultura do reino, não necessariamente. É você tem, você vê o outro precisando, você reparte. Então o que eu vejo a respeito das crianças é que vocês estão permitindo isso. Elas novinhas já olhar para o outro e falar, nossa, existe alguém que precisa. Isso vai sendo de alguma forma gerado uma consciência nelas. Valorizar o que tem. Eu vejo isso é um princípio importantíssimo. Elas vão valorizar, falam, meu Deus. Não que esse seja o êxito, mas para uma criança que não entende muito, ela olhar para o outro e falar assim, nossa, ele não tem o mínimo, ele não tem sabe o básico que muitos desprezam, às vezes uma carteira, um lápis, uma caneta, uma borracha, eles não têm isso. Então de repente vocês estão meio que permitindo que eles vejam, meu Deus, existe uma realidade. Porque assim, são tantas pesquisas para iniciar o projeto, e o Lucas compartilhou alguns vídeos, e aí essa pessoa que eu não estou lembrando o nome, ele chega, né? E ele se emociona. Ele chega lá numa comunidade, né? Lá no Senegal. Muito pobre. E aí ele se emociona e as crianças estão assim, batendo palma, alegre, naquela vibração daquelas pessoas estarem chegando ali, uma caravana, né? Que chega e tal. E aí ele fala assim, como que eu posso chegar chorando? Essa criança vai chegar perto de mim e vai falar assim... Esse é o Jonathan Neme, na UDNC, na minha avó. Ele fala, como que eu posso, eu tô com uma roupa limpinha, uma roupa nova, eu vim de carro, como que eu posso estar chorando? A criança vai falar assim, por que ele está chorando? E aí ele tem tudo, e aí ele volta, né, e aí ele consegue ir, e as crianças, assim, muito alegre, é contagiante, né? Sim. As crianças recebendo essas pessoas, então isso tudo foi a motivação, né, do projeto, né, a gente trazer ali com a arquitetura, né, com outras áreas também, porque não é só arquitetura, né, a gente trazer, como eu falei, o conceito do projeto, a segurança e o conforto, né, eu acho que isso vai proporcionar, a princípio são 5 salas, né, mas a gente já pensa numa expansão, então o projeto ele permite essa expansão. O projeto foi pensado nesse sentido, né, de vamos construir, mas com essa abertura para expandir próximas oportunidades, né? Claro. Em outubro? Em outubro. Isso aí. Dia 9, a gente está indo para lá. Que bacana, Deus abençoe vocês. E nos fala um pouco como a gente pode ajudar, né, as pessoas que estão ouvindo, como é que pode se envolver nesse projeto, qual o contato, via Instagram, como é que funciona isso para quem quer ajudar mais? Hoje nós temos nosso maior meio de comunicação é por meio do Instagram. Então, né, você que está nos ouvindo, se.essacasafosseminha. Entra lá, porque por lá a gente sempre atualiza, mantém informado. Mas basicamente as nossas frentes, né, de arrecadação de recurso, nós temos vendido as camisas, inclusive essa é uma, essa aqui é outra, específica para a Missão Angola. Então os recursos da camisa vão ser direcionados para lá. Nós temos feito uma ação entre amigos, que hoje é a nossa maior força, né, que a gente tem investido. A gente pretende levantar um recurso bom com ela. Vocês aqui, né, com essa sala, vocês também têm tido a rifa aqui, né? Nós teremos, lembrando, a nossa corrida dia 9, que vai ser promovido também pela escola, né, pela faculdade, dia 9 de setembro. Tudo são formas, são meios. A inscrição está no bio do projeto. Isso. Do Instagram do projeto. Isso. Assim é um valor como, simbólico, né, isso, Lucas? Acho que o mundo pode estar ajudando aí, né, fazer a inscrição. Lá também vai ter vários sorteios. A nossa igreja também propôs abençoar com uma sala. Então, nós temos feito cantinas lá, também tem levantado recurso bom. E ofertas, é muito legal que a gente ouve. De repente você está tranquilo, uma pessoa, qual que é o Pix? E na hora que se assusta, 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 de oferta assim, sem ação entre amigos, sem nada. Pessoa se compadecendo, falou, eu quero participar. Então essa é uma forma. Então às vezes tem pessoas que têm um preconceito, né, com questão da ação entre amigos, aí eu falo, não tem problema, oferta o valor que você compraria e tá tudo bem. E é legal a gente ver a mão de Deus nisso tudo. Vem num dia, às vezes, onde você nem espera, você nem imagina, que você assusta a pessoa oferta, meu Deus.
Aí que é interessante, que você vê que não se baseia na gente, em mim, em você. Isso é sobre Deus e sobre a vontade dele. Então ele move corações de pessoas. Porque tem pessoas que eu nem vou atrás, as pessoas vêm atrás da gente. Aí que você entende, fala, cara, é Deus que está movendo o coração dela. Então, hoje esses são os meios a gente está nesse tempo muito focado na missão em Angola. Depois que a gente voltar, a gente vai ver, porque a gente está indo, mas o projeto é daqui, vai continuar sendo desenvolvido aqui, só que o nosso alvo, nosso foco agora é lá. Depois que a gente voltar, a gente vai retomar as atividades aqui. Mas ainda sem o projeto, ainda qual vai ser, a gente ainda não tem. E pode procurar no que for preciso, a gente vai juntar forças, porque a gente tem tudo, né? A gente tem uma escola abençoada, uma escola com pais que têm recursos financeiros, que querem ajudar, mas não sabem como, e a gente também não quer só o recurso financeiro, mas trazer esse envolvimento, esse tocar no coração das crianças, das famílias, em estar fazendo algo ao próximo, né? Isso aí, exatamente. Vou agradecer também. Eu quero agradecer, por estar inserida, nesse projeto. E Lucas, e Gabriele, isso acontece porque são sérios, tem seriedade nesse projeto. Eu aqui como professora, coordenadora de curso, tenho a honra de trabalhar com pessoas sérias, E aí o projeto veio para acrescentar, saiba assim que é muito importante, para sala de aula a gente trazer isso e, falar que estamos aí para servir, pode contar comigo, o que eu puder, disponibilizar, da minha vocação, da minha profissão, mas com a minha vida também, eu estou à disposição. Glória a Deus. Obrigada, gente. Obrigada.